Fala pessoal, Arthur Leone falando. Vamos lá começar a nossa revisão de auditoria para a Cefaz Amapá. Vamos passar a vista em alguns temas. Vamos já dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro tema. O primeiro tema é um tema bem tranquilo, fraude e erro, né? Nós temos aquela questão clássica: qual é a diferença entre fraude e erro? E está na intenção, né? Então essa parte é bem tranquila, eu sei que você já sabe, né? O erro é um ato não intencional, a fraude é um ato intencional. Beleza, esse é o aspecto que todo mundo conhece, mas quais são os outros assuntos aí que aparecem sobre fraude e erro? Nós temos a responsabilidade pela descoberta da fraude, né? Um tipo de questionamento bem interessante também. A responsabilidade primária não é do auditor. Isso muitas vezes é usado em pegadinha, porque se pensa que é o auditor que tem a obrigação de descobrir a fraude, não é, é a entidade através dos seus controles internos, processos de governança, é ela que tem a missão de prevenir, detectar as fraudes, né? O auditor não tem essa função primária, não é função do auditor descobrir fraudes. Então, ó, lembre-se disso, a responsabilidade primária é da administração da entidade. Nós temos um outro aspecto envolvido a fraude e erro, que é o dever de comunicação do auditor. Aqui nós estamos falando de auditoria externa, né? Auditoria independente, é aquela auditoria regulada pelas NBCTA. E o auditor independente, se ele detectar fraude, ele tem a obrigação de comunicar à entidade. Então é obrigado, né? Encontrou qualquer fraude, é obrigado a se comunicar com a administração da entidade. É bem interessante esse aspecto, né? Porque pode ser utilizado em pegadinhas, por exemplo. Quando o auditor utiliza ou quando ele identifica deficiências significativas de controle interno, ele também está obrigado a informar a administração, mas só se essas deficiências forem significativas. Já aqui em relação à fraude, se ele encontrar fraude, ele está obrigado a informar a administração da entidade, mesmo que essa fraude não seja significativa, né? Então, um ponto bem interessante aí. Vamos ver outros questionamentos sobre o tema. O que acontece quando o auditor encontrou fraude, né? Além de se comunicar, que a gente já viu, é uma pegadinha aí que já apareceu. As assertivas às vezes dizem assim: o auditor encontrou fraude, então ele deve renunciar ao trabalho, ele deve pular fora, dizer que não vai fazer mais auditoria, ou deve emitir uma opinião com ressalva, com adversa, enfim. Nada disso, né? Encontrou fraude, a primeira coisa que o auditor tem que fazer é indagar a administração se ela tem conhecimento de outras fraudes, né? E, naturalmente, corrigir os registros contábeis, porque só assim é que vai impactar no relatório do auditor, né? Se a administração, por exemplo, colaborar com o auditor, não há a menor necessidade do auditor renunciar ao trabalho. Então, vamos ter cautela, né, diante de um questionamento como esse. O auditor encontrou fraude, e aí? Ele pula fora do trabalho? Não, ele indaga a administração se tem conhecimento de outras fraudes e, naturalmente, vai solicitar ali a correção daqueles registros contábeis, tá? Fraude praticada pela alta administração. Qual é a diferença, né, entre uma fraude praticada por um funcionário? Bom, a alta administração, ela tem alta capacidade de influenciar nos controles internos, nas demonstrações contábeis, né, na supervisão do pessoal e, naturalmente, ela tem maior influência, né, maior capacidade de camuflar uma fraude, por exemplo, né, se for o interesse dela, naturalmente. Então, as fraudes perpetradas pela alta administração são mais difíceis de detectar do que uma apropriação indébita praticada por um funcionário, por exemplo, né? Esse dever de comunicação que a gente viu aqui, ó, esse dever de comunicação, o auditor encontrou fraude, ele tem dever de comunicação. Normalmente, essa comunicação é feita para aquele nível acima da pessoa que praticou a fraude, né? A norma não diz quem é. Então, o auditor vai ter que buscar aí, dentro da estrutura organizacional da entidade, quem é esse nível que deverá ser comunicado, especialmente quando envolve a alta administração, né? Então, se o presidente da empresa está envolvido em fraude, você vai comunicar para quem? Se o presidente é a maior autoridade ali da empresa, né? Então, você vai buscar ali o conselho fiscal, enfim, o conselho de administração, dentro do organograma, aquele nível que é apropriado para poder fazer essa comunicação.
Nós temos na fraude também um elemento que se chama triângulo da fraude, e determina que quando esses três elementos aqui eles surgem ao mesmo tempo, nós temos um cenário perfeito para a fraude. Então, o primeiro elemento do triângulo é a pressão. Então, é quando você tem, por exemplo, um funcionário ou alguém da empresa pressionado por uma necessidade financeira, seja para comprar um carro novo, seja para pagar um tratamento de saúde, né? Você tem uma pressão ali sobre a pessoa. Se você tem, se essa pessoa vislumbra uma oportunidade, um momento em que os controles são frágeis, um momento em que há um descuido, e se essa pessoa também começa a racionalizar a prática da fraude, o que é isso? Buscar justificativas morais para a fraude. O sujeito vai pensar assim: poxa, eu ganho tão pouco e essa empresa está tendo tantos lucros, né? Se eu me apoderar aqui dessa fração do caixa, ninguém vai perceber. Então ele começa a justificar moralmente para ele mesmo, a fraude. Então, quando esses três elementos surgem, nós temos o cenário perfeito para o surgimento da fraude. Então, naturalmente, a gente tenta combater essas questões, especialmente a oportunidade com um bom sistema de controle interno para poder evitar as fraudes, né? A gente, no caso aqui, é a empresa. Bom, essa é a nossa revisãozinha sobre fraude. Vamos passar a vista agora em um outro tema interessante, que é procedimentos de auditoria. Nós temos 7 procedimentos de auditoria, né? A inspeção, que pode ser física ou documental. A inspeção física é quando você vai verificar um ativo tangível, então é muito utilizado aqui na auditoria fiscal, inclusive, né? A empresa faz uma venda de imobilizado, uma venda fictícia. O que é que você vai fazer? Você vai visitar ali o pátio da empresa, verificar se aquela máquina, se aquele ativo ainda está lá, né? Então você verifica fisicamente, uma inspeção física. E ao constatar que está lá ainda, você vai presumir, né, ou vai ter uma bela dúvida se de fato a empresa vendeu, porque não faz sentido vender e ainda continuar ali no pátio, nas instalações da entidade. Ela pode estar simulando uma venda para gerar um suprimento de caixa indevido, por exemplo. Então, a inspeção é muito utilizada nos ativos, né? A inspeção física é utilizada nos ativos tangíveis para verificar basicamente existência, condições de uso. E nós temos a inspeção documental, que é verificar documentos. A observação não é utilizado na auditoria fiscal, né, mas na auditoria independente apenas, em princípio, consiste em observar o controle interno funcionando, né, para você verificar o grau de eficiência e de eficácia desse controle interno. Então, a observação é observar. Veja que os conceitos são bem fáceis, né? O que é inspeção? É inspecionar um bem tangível ou um documento. O que é observação? É observar o controle interno, né, sendo executado pela entidade. Veja que esse é um procedimento que tem um certo grau de passividade, né? Ele é passivo, né? O auditor está observando. Por quê? Porque ele se aplica no controle interno. E quem realiza o controle interno é a entidade. Então, é a entidade que está realizando ali o controle interno, não é o auditor. O auditor está apenas observando se as normas são seguidas, se são, enfim, às vezes um processo de inventário, por exemplo. É um processo de controle interno da entidade, né? A contagem dos itens, de estoques. Então, o auditor está ali observando se os itens são numerados, se são segregados, os velhos, os novos, os estragados, se as caixas são avaliadas, se os fundos de gaveta são verificados, né? Para verificar eventualmente ali fundos falsos, espaços ocultos, é verificado se são etiquetados, segregados as entradas e saídas, enfim, o auditor está observando ali dentro do juízo que ele fizer como razoável. O recálculo nada mais é do que recalcular, então a entidade calcula ali um ajuste a valor presente, calcula a depreciação, faz uma planilha, o auditor verifica a precisão aritmética desses dados, isso é recálculo. Reexecução é quando o auditor executa de forma independente algo que a entidade executa ali no curso das suas operações. Então, o auditor faz a mesma coisa que o funcionário da entidade está fazendo ali, por exemplo, para verificar se o resultado final vai ser o mesmo. Por exemplo,
a gente pode soltar um dado no sistema de informática aí da empresa, né? Uma nota fiscal, uma venda, simular uma operação, para verificar como esse dado é processado e como ele chega lá no finalzinho na forma de informação, para verificar se quando eu faço, eu auditor, quando eu faço, o resultado é igual quando o funcionário faz, para poder identificar algum tipo de fraude ou desvio nesse caminho, né? Então, a reexecução é executar novamente, é uma execução independente pelo auditor de algo que a empresa faz ali no custo das suas atividades. Os procedimentos analíticos é quando a gente compara duas variáveis, né, que mantêm forte correlação para verificar se há um padrão de razoabilidade entre elas. Por exemplo, um tributo sobre o faturamento. Então, toda vez que o faturamento sobe, o tributo tem que subir. O faturamento subiu, o tributo tem que subir. Se em algum momento acontecer isso, é porque pode ser alguma coisa estranha, né? Porque essas duas variáveis deveriam manter uma forte correlação. Então, se essa correlação se perdeu em algum momento, nós podemos ter alguma coisa errada e vai exigir investigação, tá? Outro procedimento, a indagação, que nada mais é do que indagar, perguntar. Mas tem uma pegadinha aqui nesse procedimento. Porque em auditoria, esse procedimento de indagação não se resume a mera indagação. É indagação com recebimento de resposta e processamento dessa resposta pelo auditor, tá? Então não é simples indagação, não são simples palavras ao vento, é pergunta com processamento de resposta. E a confirmação externa, muito utilizada na auditoria fiscal também, é quando nós buscamos uma evidência escrita, né, de um terceiro que detém a informação. Então perguntamos ao terceiro, né, olha aí terceiro, né, quanto você deve para a nossa empresa aqui, né? E ao informar, nós teremos como validar o nosso contas a receber, né? Então nós perguntamos a um terceiro que detém a informação. Quem é esse terceiro? Qualquer um que detém a informação. Se eu quero saber informações sobre o andamento dos meus processos judiciais, eu posso fazer esse procedimento de confirmação externa, que também é chamado de circularização, com os advogados da entidade, né? Perguntar para ele o status dos processos. Se eu quero confirmar o saldo de clientes, eu vou perguntar aos meus clientes, né? Ali quanto eles devem, para que eu possa confirmar o meu contas a receber. O fisco também pode fazer isso, né? O fisco está ali auditando a empresa e quer saber dos fornecedores quanto foi vendido, para poder saber se o auditado está omitindo as compras. Então o fisco envia essa correspondência, né, de confirmação para esses fornecedores e pergunta: me diga aí quanto você vendeu lá para a empresa X. E aí vai utilizar essas informações aí para fazer os seus cruzamentos, né? É uma evidência bem forte, serve para confirmar não só valores, saldos, mas também acordos, ok? Bom, outro tópico aí bem interessante que costuma aparecer é a amostragem. Quais são as principais perguntinhas aí sobre o tema? Vamos dar uma relembrada. A amostragem pode ser estatística e não estatística, né? Ela é estatística quando utiliza as leis matemáticas de probabilidade e você consegue mensurar matematicamente os níveis de erro, níveis de confiança. E ela é não estatística quando não utiliza a lei das probabilidades, ou seja, ela é feita baseada no feeling do auditor, né? O auditor que vai definir ali como é que ele quer selecionar a amostra, sem nenhuma base matemática. É a amostragem também. Qual é a melhor, qual é a pior? Não tem isso de qual é melhor e pior. A diferença é que essa aqui você consegue medir matematicamente o tamanho da amostra, níveis de erro, confiança, etc. E essa aqui não. Mas as duas são utilizadas em auditoria e quem decide qual delas será utilizada é o auditor, é, é o juízo ali à base das circunstâncias envolvidas, né? Outra coisa, se o auditor chega assim num rol de elementos, de contratos, de notas, de estoque e diz assim, me dá esse item aqui para eu ver, né? Isso aqui não é amostragem, isso aqui é seleção de itens específicos, ok? Amostragem é quando você tem ali, ainda que não lastreado em uma probabilidade matemática, a mesma chance dos elementos serem selecionados. Você não pode ter viés. Se você tem um viés, você já começa a se desviar da amostragem, tá?
Bom, nós podemos realizar a amostragem tanto para testes de controle quanto para os testes substantivos. Em testes de controle, a amostragem é chamada de atributos e em testes substantivos é chamada de amostragem por variáveis ou de variáveis. Por quê? Porque nos testes substantivos nós trabalhamos com saldos monetários e nos controles nós vamos trabalhar com um atributo, com uma qualidade, né? Porque um controle interno ele não tem um saldo monetário. Ele pode ser bom ou ruim, ele pode funcionar ou não funcionar. Então são atributos, tá? Então a amostragem de atributos é a amostragem realizada nos testes de controle e a amostragem de variáveis é a amostragem utilizada nos testes substantivos, porque nós vamos trabalhar com saldos monetários ou saldos de quantidade, ok? Estratificação da amostra. Isso costuma aparecer bastante também quando nós temos uma população em que os itens têm grande variação, né, de valor. Né? Às vezes você tem em uma mesma cesta de população notas fiscais de R$ 1 e de 1 milhão, por exemplo. Não faz sentido você misturar as duas e extrair uma média, por exemplo. Né? Então você pode estratificar essa população de forma que dentro desses extratos esses itens sejam homogêneos, né? Então você tem uma população heterogênea com grande variação de R$ 1 a 1 milhão. Então você pode separar os extratos, por exemplo, até 100 mil, um extrato, de 100 mil a 200 mil, outro extrato, e por aí vai, né? Para que você contemple resultados mais precisos por extratos. É como se fosse uma pesquisa eleitoral para presidente e você vai estratificar, por exemplo, por faixa de renda, né? Então, quem ganha até 5 salários mínimos vota no candidato A, quem ganha de 5 a 10 vota no candidato B e por aí vai. Então, essa é a ideia para que você tenha um resultado mais preciso e não apenas aquele bolo geral ali, né? Então, nós temos aí a estratificação. Bom, um detalhe interessante aí, quando a gente faz a amostragem, a gente projeta esse resultado na população, não é isso? Então, se eu tenho uma amostra que indica que 20% é o valor da distorção, eu vou projetar isso na minha população. E qual é a minha população? Ah, o saldo da conta. Então, se a minha conta tem um saldo de 100, eu vou projetar o resultado dessa amostra aqui, ó, e vou concluir que R$ 20 é distorção, né? Porque eu estou projetando o resultado na população. É a mesma coisa da nossa pesquisa eleitoral, projetamos aqueles resultados das pesquisas no número de eleitores para identificar qual seria o número de votos de um candidato, né? Então, a mesma ideia. A gente projeta o resultado, então, no saldo da conta para identificar a distorção, erro, enfim. Mas tem uma diferença nessa projeção quando a gente se refere a teste substantivo e a teste de controle. Olha só, quando você faz um teste substantivo, você está trabalhando com saldo monetário ou com quantidades. Então, o resultado da amostra você vai projetar no saldo da conta, no saldo de itens, você vai projetar para identificar aquela quantidade hipotética de erro, de distorção. Mas quando a gente trabalha com testes de controle, que a gente não tem o valor monetário, né, nós temos uma taxa de desvio, né? O erro no teste de controle, ele se chama taxa de desvio, enquanto o erro no teste substantivo é chamado de distorção, tá? Bom, como nós temos uma taxa de desvio, um valor percentual, né? Então eu testei os controles internos, metade não funcionou, então eu tenho uma taxa de desvio de 50%. Né? Esse foi o resultado da minha amostra. Eu preciso projetar isso aqui na minha população de controles? Não, não preciso, porque aqui o valor já está em percentual e o desvio nos controles é medido em percentual. Então a taxa que eu encontrar na amostra já é a mesma projeção, né? Já implica que equivale ao resultado projetado no controle, já que eu não tenho quantidades. E já no teste substantivo, não, eu preciso projetar esse resultado que eu encontrei na amostra para poder obter um valor em saldo monetário, né? Então, ó,
No teste de controle, encontrei 50% de desvio. Esse resultado eu não preciso projetar na população, porque já é ele próprio a própria projeção, tá? Já no teste substantivo, se eu encontrar que 20% é distorção, aí eu vou projetar na minha população. Se a minha população é de 500 mil reais, eu vou projetar esse 20%, né? Vou concluir que 20% desse 500 mil reais aqui está contaminado com distorção, que daria então 100 mil reais, né? Então 100 mil reais é distorção. Então veja que eu parto do resultado da amostra, 20%, projeto e obtenho o saldo monetário. Já no teste de controle eu não preciso fazer isso, porque o próprio resultado da taxa de desvio é o nosso valor projetado. Erro e anomalia, outros conceitos aí. O erro é a distorção, né, que a gente vai encontrar ali na amostragem, a distorção ou desvio, né, aquele elemento que vai implicar em distorção. A anomalia é como se fosse um erro que não é erro, ou seja, uma situação atípica, né? Eu sempre dou o seguinte exemplo: se você tem um procedimento de controle interno que determina que toda requisição de material deve ter um formulário impresso e assinado, né? Esse é o procedimento de controle. Se um dia, porque teve uma queda de energia elétrica, a impressora quebrou, esse formulário não foi impresso e nem assinado, não significa necessariamente um desvio do controle interno, mas uma anomalia, porque foi uma situação atípica, queda de energia elétrica, né? Impediu o procedimento de controle. Então não foi um desvio ao controle, foi uma situação de anomalia, né? Essa situação de anomalia não é considerada um desvio, não é considerado um erro. Então normalmente você tira da análise, mas desde que você tenha certeza que de fato foi uma anomalia. Na dúvida, considera um erro, tá bom? Risco de amostragem, outro conceito relevante, é a possibilidade aí que o auditor tem de concluir, né, com base na sua conclusão ali, a partir da amostra, não bata com a distorção real da população. Por quê? Porque nós temos sempre uma margem de erro, né? Nós temos uma margem de confiança. É, como as eleições, né? Vou voltar a repetir aqui a pesquisa eleitoral. Se a pesquisa diz que 45% dos votos são para o candidato A, depois que você fizer a contagem desses votos, não vai ser 45, vai ser alguma coisa ali próxima, né? Pode ser 43, 44, 45,5. Então, quando você realiza uma amostragem, você não vai ter um resultado projetado com 100% de certeza, né? Sempre existirá um risco de amostragem. Então, você tem uma margem de confiança em que o resultado pode variar. Então, o risco de amostragem é essa diferença entre o resultado obtido na amostra e o resultado que seria obtido caso todos os itens da população fossem verificados, tá? Então, risco de amostragem. Bom, mais um tópico aí, evidência de auditoria. Evidência, nós temos alguns aspectos interessantes que sempre aparecem, né? É que a evidência em auditoria, ela serve para comprovar a opinião do auditor e ela precisa reunir esses dois atributos, ela precisa ser adequada e suficiente ao mesmo tempo. A adequação tem relação com a confiança da evidência, a confiança e a sua relevância, e a suficiência tem a ver com a quantidade de evidência. A evidência pode comprovar um fato, né? Ou pode fazer prova negativa também, dizendo que um fato não existe, tá? Então a evidência prova uma situação e também prova em sentido contrário àquela mesma situação. Tudo vai depender da natureza de evidência que foi coletada. A evidência tem natureza persuasiva, ou seja, o auditor precisa acumular quantidade, qualidade, até o momento que ele possa concluir, né? Não existe uma evidência que prova com 100% de certeza, por isso ela é acumulativa e persuasiva, tá? Vamos lá, fazer uma questãozinha aqui para a gente verificar outros aspectos. A suficiência da evidência de auditoria. Suficiência tem relação com a quantidade, né? A norma nunca vai dizer para você qual é a quantidade necessária, é um juízo profissional esse. E a letra A diz assim: a suficiência ou é afetada pela qualidade da evidência ou pela avaliação do auditor dos riscos relevantes
de distorção relevante, nunca ambos. Bom, como é que o auditor chega à conclusão que a evidência que ele coletou já é suficiente? Depende, né? Assim, depende do risco que está envolvido, depende do saldo da conta. Bom, se você está analisando uma conta que tem um saldo de 1 bilhão, você vai querer mais evidência, né? Porque você não pode errar naquela conta. Se você está avaliando uma conta de R$ 100, você pode colher menos evidência, porque se você errar, ó, tá beleza, tá tranquilo ainda. Não precisa você perder muito tempo com essa conta. Então, o risco envolvido, né? O grau de certeza que você quer, a qualidade da evidência que você já conseguiu, tudo isso acaba afetando o parâmetro de suficiência. Vamos continuar vendo aqui. Então, a nossa letra A, ela diz aqui, ó, ou um ou outro, né? E isso está errado, nunca ambos, né? Então, os dois fatores podem afetar, ó, a qualidade da evidência vai afetar a definição de suficiência, o tamanho dos riscos vai afetar. A letra B é afetada pela qualidade da evidência de auditoria, mas não pela avaliação de riscos do auditor. Não, o risco influencia, é aquela história da conta de valor elevado, né? Letra C, não é afetada nem pela avaliação do auditor dos riscos, a gente já viu que os riscos afetam. D, é afetada pela avaliação de riscos do auditor, sim, e também pela qualidade, né? Claro, se você já tem, ó, muita evidência de boa qualidade, provavelmente você vai precisar de menos evidência para complementar a sua conclusão, né? A letra E ficou faltando aqui, pessoal. Deixa eu ver a letra E aqui. Opa, a letra E ficou faltando um pedacinho aqui, ó, não apareceu, mas a gente já pode concluir pela letra D, ok? É exatamente isso. Os riscos, uma conta de 1 bilhão me traz mais riscos, eu não posso errar, preciso ter cuidado com a quantidade de evidência que eu coletei e também a qualidade, né? Se eu só tenho evidência ruim, ou eu vou precisar correr atrás de evidência boa e mais evidência também, né? Então, são elementos que afetam a qualidade da evidência. Agora a gente vai migrar de assunto e vai tratar de SPED, nota fiscal eletrônica. Essas questões aqui eu não vou responder porque você já respondeu, você já corrigiu essa questão aqui da prova do fiscal da Amapá. Agora, né? A gente está fazendo a revisão para auditor. Mas eu vou trabalhar esses temas que apareceram aqui, ó, no enunciado, né? Tudo isso que eu marquei amarelinho aqui são aspectos para você compreender melhor a sistemática e te ajudar em outras questões, né? Essas questões que envolvem também os registros, vamos trabalhar esse aspecto aqui. Olha só, nós temos os nossos principais documentos fiscais, né, as notas fiscais, especificados por modelo. A nota fiscal eletrônica é a modelo 55, a nota fiscal ao consumidor, que é a NFC, a modelo 65. Né? Temos o cupom fiscal eletrônico, em alguns estados, modelo 59 e 60. Mais importantes, esses dois aqui. Esses dois que sempre aparecem. Então, a nota fiscal eletrônica é modelo 55, nota fiscal consumidor, que é aquele pequenininho, aquele que o McDonald's te entrega, aquele que você recebe ali quando você compra um café no shopping, né? Você recebe uma NFC, né? O DANF de uma NFC, a nota fiscal consumidor, tá? Então, esses são os dois modelos principais. 55 é a nossa tradicional nota fiscal eletrônica, 65 nota fiscal consumidor. Essa nota fiscal eletrônica, código 55, pessoal, ela substituiu as tradicionais notas em papel modelo 1 e 1A, ok? Então, nota 1 e 1A são substituídas pela nota fiscal eletrônica 55. Qual é a diferença da 1 e a 1A? A diferença é apenas o papel, o tamanho do papel, mas é a mesma nota. Nós temos a nota avulsa também, que é uma nota do tipo 1 também, né? Só que a nota fiscal avulsa, ela é 1B, né? Ela não é substituída pela nota fiscal eletrônica tradicional, porque ela normalmente é emitida, essa nota fiscal avulsa, nos próprios sites do fisco. Então, como você tem sujeito que não é contribuinte do imposto, mas ele precisa eventualmente emitir uma nota fiscal
porque ele vendeu um carro para alguém, né? E a pessoa quer a nota fiscal, então ele vai lá no site do fisco, prepara a nota fiscal avulsa, né? Para poder entregar aí ao adquirente. Essa é a nota 1B. Não é a nota fiscal eletrônica, tá? Porque ela substitui a 1A e a 1B. Ou a 1 e a 1A. Bom, então a nossa nota fiscal tradicional é a nota fiscal modelo 55. Qual é a característica principal dessa nota aqui? Bom, primeiro o óbvio, tá? Qual é a diferença entre a 55 e a 65? Para você não esquecer, primeiro o tamanho, né? A nota fiscal eletrônica, ela é um papel A4, até o tamanho ofício, enquanto a nota fiscal ao consumidor é aquela pequenininha que o McDonald's te entrega. Você já deve ter percebido que ali, quando você compra um café no shopping, o caixa te pergunta, quer o CPF na nota? Você diz, não, não quero, estou com pressa. E mesmo assim ele emite aquele cupomzinho, né, que é o DANF de uma NFC. Por que isso é possível? Porque na nota fiscal ao consumidor, que é utilizada aí no varejo, né, essas operações de varejo, inclusive no delivery, né, é para venda presencial, a NFC é para venda presencial, você pode dispensar a identificação do adquirente, né, exceto se o valor for muito elevado, acima de 10 mil reais, com alguma variação entre os estados, né. Então, aquele cafezinho, o sanduíche que você compra ali, ele dispensa o CPF na nota, né? Não é obrigado, né? Você não é obrigado a se identificar como adquirente. Mas quando você compra um carro, por exemplo, na concessionária, a concessionária vai emitir uma nota dessa aqui, ó. A concessionária não vai emitir um NFC para você. Essa nota aqui, como ela é um formato de papel A4, né, o ofício, já dá para você perceber que ela tem muito mais informações do que a NFC, né? A FGV até perguntou uma vez sobre o tamanho. Qual é o tamanho da nota fiscal eletrônica? Tamanho A4, né? Acho que vai ser perguntado isso. Mas pelo tamanho você já consegue detectar que ela tem mais informações. Primeiro, ela precisa identificar o adquirente. Você não consegue comprar um carro sem se identificar. Então, enquanto você compra o cafezinho sem informar o CPF na nota, porque é uma NFC, no carro você precisa se identificar, né? Essa nota eletrônica, ela é aquela que é habilitada para as transações interestaduais, né? Foi um outro tipo de pergunta que apareceu aqui, ó. Operação interestadual. A gente não pode fazer operação interestadual com NFC, tá? Porque essa nota aqui é para venda presencial e delivery, né? Então, é como se fosse o que as pessoas chamam ainda de forma equivocada, o cupom fiscal, aquele papelzinho pequenininho, né? Não é cupom fiscal, é nota fiscal consumidor eletrônica, tá? E ela é utilizada para venda presencial. Portanto, quando a gente trata de uma operação interestadual, necessariamente a gente precisa da nota fiscal código 55, que é a nossa NFE, ok? Outro detalhe, ó, entrada de produtos. Essa nota fiscal aqui, pessoal, de consumidor, ó, não se presta para registrar entrada de produto. Qual é a que presta? Essa aqui, a nossa 55. Ela que tem os detalhamentos, né, dos créditos, enfim, todo o detalhamento fiscal da operação está aqui, nota fiscal eletrônica. Então vai guardando, ó. Operação interestadual tem que ser essa aqui. Essa aqui só para venda presencial. Essa aqui, a 65, não se presta para registrar as entradas, tá? Muito bem. Vamos verificar outros pontos aqui, ó. Venda a varejo. Na venda a varejo, a gente pode utilizar a nota fiscal ao consumidor, né? É aquela do cafezinho, é aquela do McDonald's, né? Exatamente. Em relação à saída e entrada de produtos, elas podem ser feitas com a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal ao consumidor não se presta para registrar a entrada de produtos, tá? Então, veja aí, nós batemos aí vários aspectos que não foram necessariamente perguntados nessa questão, mas poderiam aparecer em outra questão, tá bom? Então, mais alguns detalhezinhos aí, né? Cada nota fiscal dessa aqui tem formato apenas eletrônico, né? No formato XML.
E como é que você consegue ler essas notas? Porque cada uma gera um DANF, né? Que é o documento auxiliar da nota fiscal, que contém aquelas informações em formato eletrônico, né? Em formato XML, em um formato que você consegue ler, né? Um velho e bom português, claramente, né? Sem ser aquela linguagem de programação com caracteres especiais, o caractere pipe, aquele sinal de maior, enfim, né? Sem aqueles campos no formato, campos e caracteres utilizados ali no formato XML. Bom, vamos passar para... vamos fazer uma questãozinha aqui. Existe uma correlação entre modelos de documentos fiscais e os correspondentes registros da FD. Um registro PAI C100 e seus respectivos filhos, que são gerados para escriturar apenas saída de produtos, deverão estar relacionados com o seguinte documento fiscal. Bom, uma coisa que eu sempre repito aqui no meu curso, né, é que toda nota fiscal gera um registro C100, tá? Você vendeu, gera um C100. Você comprou, emitiu uma nota de entrada, gera um registro C100, né? Porque nós temos uma infinidade de registros e alguns precisam estar na nossa cabeça. E o registro C100 é um registro matador, né? Quase toda questão menciona, quando menciona registro, vai aparecer o C100. E se você entender essa estrutura de pai e filho, você vai perceber, vai conseguir evoluir mais ainda nessas questões que se apresentam de uma forma decoreba, tá? Então, se eu tenho um registro C100, tudo que está com essa raiz aqui, ó, de 100, uma centena, será filho de C100. Então, se eu tiver um registro C101 ou C110, né, todos são filhos dessa raiz 100. Então, ó, esse registro é filho desse, esse o segundo é filho desse, tá? Essa é a estrutura de pai e filho. O C100 seria o pai, C110 seria filho, C120 seria filho, porque estaria tudo ligado a essa raiz de uma centena. Tá? Quando eu mudo o assunto, aí vai aparecer outros registros. Vai aparecer, por exemplo, C200. Bom, o C200 não é filho de 100, né? Aí vão aparecer os filhos do C200 agora, que pode ser C210, estou inventando os números aqui, tá, pessoal? C220, você percebe que ele tem a mesma raiz, 2, né? Portanto, ele é filho desse aqui, tá bom? Isso é a estrutura de pai e filho, que a questão menciona aqui. Essa estrutura de pai e filho, pessoal, vai servir, inclusive, eu vou voltar um pouquinho a partir dessa explicação, para a gente lembrar dessa questão aqui, ó, uma questão extremamente complexa, né, com vários registros, e eu vou mostrar como é que a gente vai responder essa questão sem decorar, e a gente não, e a gente precisa reconhecer essa estrutura de filhos, ó, pai e filho, né? A gente precisa saber que nota fiscal é sempre C100, né? São esses os conhecimentos fundamentais para você responder essa questão aparentemente decoreba, tá? Então vamos lá, vamos responder aqui. Qual é o documento gerado para escriturar apenas saída de produto, né? A gente já viu que a nota fiscal ao consumidor, né, aquela que o cafezinho te dá no shopping, né, aquela que o McDonald's te entrega, aquela que você recebe no iFood ali quando faz um pedido, ela só serve para registrar saída, ela não se presta para registrar entradas, tá? Então a nota fiscal ao consumidor, que é gerada para vendas presenciais. Bom, agora vamos entender finalmente aquela questão complexa que eu falei, tá? Bom, você precisa reconhecer os blocos, né? Os blocos da EFD. Tenho certeza que essa parte você já sabe, né? Nós temos o bloco 0, que é um bloco de cadastro. Depois nós temos os blocos em que são indicados as notas fiscais, que são os blocos B, C e D. Para o Amapá, vamos esquecer um pouquinho o bloco B, né? Porque só serve para o Distrito Federal. Então nós temos o bloco C e D, onde são escrituradas as notas fiscais, né? Por isso que quando você emite a nota fiscal, gera um registro C100, né? É um registro do bloco C, né? Sem um registro cabeça.
E os blocos de apuração E, G, H e K. Então, nós temos aqui os inventários, H e K, nós temos a apuração do ICMS em E, né? Veja que até uma certa lógica, ó, as notas entram em C e D, logo na sequência alfabética vem a letra E, onde se apura o ICMS, tá? G, créditos SIAP, H e K, inventários. Muito bem. Esses aqui, ó, são os registros do bloco C. Alguns, eu nem coloquei todos. Veja que tem registro pra caramba aqui, ó. É impossível decorar, né? E aí eu vou voltar lá na nossa questãozinha, ó. Olha só. Aquela questão da prova de fiscal. Olha quantos registros foram citados aqui. Como é que você vai decorar tudo isso aqui, né? Então, olha só. Nós temos vários registros no bloco C. O que você precisa saber basicamente é: todo bloco começa com registro 001, tá? Toda nota fiscal gera um registro C100. A partir daí, pessoal, tudo que tiver essa raiz de C100 será filho desse documento da nota fiscal, tá? Então, ó, C101, a informação complementar da nota fiscal, C105, operações com ICMS-ST recolhido, né? A informação que consta lá, um dos campos da nota fiscal. Então, tudo que tem essa raiz C100 é filho de C100. Quando eu quero mudar o assunto, ó, cheguei aqui no 160, né? C160, que também é um filho de C100. Dei um corte aqui, porque são muitos registros, e aí entramos aqui no registro C300, ó. C300 é outro assunto, né? Então, morreu o assunto C100, começou o assunto C300. A partir daí tem os filhos de C300, ó. Ó eles aqui, né? Tudo isso aqui é filho de C300, até que eu vou mudar o assunto novamente, ó. Cheguei aqui no C400, que são as informações dos cupons fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal, né? Esses equipamentos, esses cupons serão consolidados em notas fiscais depois, né? Mas é um outro assunto. Então perceba essa lógica. Eu vou manter nessa estrutura de pai, filho, 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 filho. Mudou o assunto, muda o pai, né? Muda o código de ser 100 para ser 200, para ser 300, para ser 400. Toda vez que eu tenho essa virada de chave, eu estou mudando o assunto, tá? Essa informação aqui iria ajudar você a responder aquela questão de fiscal do Amapá. Vou voltar nela aqui, ó, para você entender. Olha só. De acordo com o guia prático da FD, que é um manual super extenso que ninguém tem como decorar, se a empresa utiliza notas fiscais modelo 1 e 1A e cupom fiscal, deve dispor os registros no arquivo da seguinte forma: para cada nota fiscal 1 e 1A, deve informar um registro C100. Beleza, né? Isso eu já falei e eu falo sempre. Emitiu nota, gera um registro C100, tá? Qualquer nota, emitiu cupom, nota fiscal ao consumidor, emitiu nota fiscal eletrônica, gera um registro C100, tá bom? É o principal registro aí da nossa FD, C100, e tudo que vem depois do C100, com essa raiz de uma centena, é filho de C100, ok? Olha só, então, emitiu a nota, deve gerar o registro C100 e seus respectivos filhos, tá bom? Logo após, deve informar por equipamento emissor de cupom fiscal, juntamente com seus registros filhos, os seguintes registros. Vamos entender, pessoal, como é que a gente vai responder essa questão sem decorar. O enunciado diz: olha, você emitiu uma nota, você precisa gerar um registro C100 e seus respectivos filhos. Quais são os filhos de C100, pessoal? É o C176, é o C170, né? Porque tem a mesma raiz, ó, começa com 1, número 1. Então, tudo que começa com número 1 é filho de C100. Bom, então se o enunciado me diz que eu tenho que registrar C100 e os filhos, eu já sei que a minha resposta não são os filhos, né? Porque a pergunta é: logo após de informar os filhos, o que é que você precisa fazer? Bom, os filhos estão aqui informados. Logo após, o que é que eu preciso fazer?
Aí eu vou batalhar aqui pelos outros registros que a questão dispõe aqui para mim, né? Eu tenho o registro 0150, bloco 0, pessoal, é um bloco de cadastro. Então, tudo que está no bloco 0, tudo que começa com 0, 0150, 160, 170, tudo que começa com 0 é um bloco cadastral. Então, não tem matéria tributável, são informações cadastrais, tá bom? Endereço, nome, CPF, algumas informações básicas ali do cadastro fiscal. Então, a matéria tributária acontece naqueles grupos C, né, naqueles blocos C e D, que recebe a nota fiscal, depois o bloco E, que apura, no bloco G, que controla o crédito SIAP, e nos demais blocos de inventário, tá bom? E e K. Então, não pode ser um registro começado com 0, né? Não pode ser. Se eu estou falando de emissor de cupom fiscal, que lato sensu também é uma nota fiscal, né? Então, necessariamente, essa informação aqui tem que estar no bloco C. Não pode estar em D, em E, tem que estar no bloco C, porque o bloco C é onde nós temos as notas fiscais, tá? Bom, o registro 000 é um registro apenas de caráter de TI, né? A gente inicia o AFD com o registro 0000, termina com 9999, mas aí é um padrão de abertura e fechamento do arquivo, não tem informação fiscal aí envolvida, tá? Então, também não poderia ser 00, né? O 0150 também não pode ser. Sobrou o C400. Veja que há toda a coerência em ser o C400, né? Porque a gente já tinha descoberto que ele precisa estar no bloco C, porque é um documento fiscal, lato sensu, então todo documento fiscal está em C ou D. D quando é serviço, né? Serviço tributados pelo ICMS, né? O bloco C, venda de mercadoria, enfim, aquisição de produtos. Então a gente já sabia que está no bloco C. A gente só precisava fazer aqui por eliminação e pela lógica para descobrir qual é. E veja que quando eu tenho esse número aqui, ó, C400, eu tenho aquela lógica que eu mostrei, ó, vou voltar aqui a nossa tabelinha, para a gente ver. Ó. Olha a lógica que eu falei aqui, toda vez que a gente muda o assunto, né? A gente começou com C100, aí aqui temos os filhos de C100. Aí mudamos o assunto, C300, aí temos filhos de C300. Mudamos o assunto, C400, ó, e os filhos de C400. Então, quando a gente muda o assunto, a gente precisa virar a chave desse registro, né? Eu estou falando lá de C100, mudei o assunto, tem que ser outra coisa, C200, C300. Então, veja que até por essa lógica também, vou voltar aqui na questão. Cadê? Aqui. Então, até por essa lógica, né, mudou a chave de C100 para C400. Tudo que foi C100, ó, eu já descartei porque é filho de C100 e a questão está me perguntando o que é que eu faço depois de registrar os filhos de C100. Então, eu não quero saber de C100. Ó. Tudo que for C100 eu já eliminei. Registro 00 não serve para nada. Bloco 0, registro do bloco 0 é um bloco cadastral, também não tem informação fiscal, só sobrou o C400. Então veja que mesmo você sem ler esse documento aqui, que é o guia FD, que é bastante extenso, dava para você concluir aí por essa questão, né? Por essa assertiva aí. Vamos lá fazer mais uma questãozinha aqui. Conforme o regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto tal, a EFD não se preocupe com a legislação citada, né? A resposta aqui da questão vai ser em tese, portanto não interessa se é legislação do Maranhão, né? Vamos esquecer esse decreto aqui, ó. Vamos ver. A EFD terá a veracidade, a certeza, a autenticidade das informações garantidas pela certidão tributária digital IPC Brasil e será válida em todo o território nacional. Um monte de bobagem aqui, né? Vamos lá. Como é que a gente garante a autoria, a validade jurídica da FD? Assinando a entrega digital com certificado digital, né? Certificado digital do CNPJ ou do contador, né?
Então, só é possível entregar a EFD eletronicamente, claro, né? Porque só existe eletronicamente a EFD com certificado digital. Não tem forma de enviar em papel, parte eletrônica. Não, é 100% eletrônico. A EFD substitui integralmente as informações necessárias para a apuração do ICMS e do IPI, né? Todos os livros fiscais estão na EFD. Todas as notas fiscais emitidas e adquiridas estão na EFD. O livro do controle do CIAP, né, o crédito ativo permanente, está na EFD. Livro de entrada, de saída, livro de apuração, está tudo lá na EFD. É 100% das informações. Não é 99% das informações. É 100, tá bom? 100% das informações estão lá na, na EFD e ela é entregue mediante assinatura por certificado digital. A letra B. A EFD será utilizada para escriturar, entre outros, os livros de registro de entrada, registro de saída e registro de apuração do ICMS. Sim, entre outros, né? Perfeito. Ó. Nós temos também o registro de inventário, nós temos também o livro de apuração do IPI, o RAIP, né? Nós apuramos o IPI conjuntamente com o ICMS na EFD. Então, perfeito isso aí. Letra C. Poderá ser utilizada em substituição à escrituração tradicional. Vamos tirar essa aqui, que é um monte de bobagem, né? Será obrigatoriamente utilizada pelos contribuintes que emitem nota fiscal eletrônica? Não, né, pessoal? Porque imagine que você tem um contribuinte do Simples Nacional, né? Ele emite nota fiscal eletrônica, mas ele não faz EFD. Ele faz a apuração dos seus tributos por meio do regime do Simples Nacional. Então, ó, não é necessariamente obrigatório usar FD, porque emite NFE. Né? Letra E. Poderá ser assinada apenas com certificado digital que contenha o CNPJ completo do estabelecimento, ou no caso do produtor, pessoa física, o CPF do contabilista credenciado. Bom, é possível fazer por procuração eletrônica, né? Utilizar o certificado digital do contabilista, se houver a procuração eletrônica. A gente pode utilizar o certificado digital que contenha o CNPJ básico, né? Aqueles 8 primeiros dígitos do CNPJ, tá? Então ficou incorreto aqui. Vamos lá, letra B, né? Fazer só mais uma questão para a gente fechar. Análise a partir de cruzamentos eletrônicos de informações permite identificar a divergência entre os arquivos XML da nota fiscal eletrônica e os documentos escriturados na FD. Por exemplo, registros do grupo de informações ICMS normal e substituição tributária podem ser extraídos do sistema de nota fiscal eletrônica para serem comparados com registros da FD que estão gravados em qual bloco? Bom, então a questão está dizendo aqui, ó, que nós extraímos as informações do sistema de NFE. Então nós chegamos lá no bloco C, né? O bloco C, que é o bloco que contém a nota fiscal registro C100, né? E a partir daí nós temos os filhos C100 e alguma coisa, né? Que vai conter essas informações complementares, inclusive o valor do ICMS normal e por substituição, enfim, né? Então eu vou extrair essas informações lá do bloco C e vou comparar com o quê? Né? O que é que eu faço com esses dados aqui, com esses créditos destacados na nota fiscal? Eu levo lá para a minha apuração do ICMS, né? Para comparar total de créditos com total de débitos do período e verificar se tem ICMS a pagar ou a compensar ainda nos meses seguintes, né? Bom, a minha fonte primária de informação foi o bloco C, foi lá que eu fui pegar os dados da nota fiscal eletrônica. E eu vou comparar com o quê? Com o valor, com o total de créditos e débitos de ICMS, onde eu faço esse confronto, né? Faço aqui um menos o outro, para poder identificar o valor de ICMS a recolher, né? Ou a compensar. E onde é que está essa apuração aqui? É só identificar qual é o bloco da escrituração que contém a apuração do ICMS, né? E é o bloco E, né, pessoal? Então, ó, o nosso bloco C
O bloco C contém as notas fiscais, né? O bloco C e D contém as notas fiscais, com todos os dados, valores, valor de imposto, e tudo isso vai desaguar aonde? Vai desaguar no bloco E, que é o bloco que faz a apuração do ICMS. É esse bloco aqui que faz aquela continha, totais de créditos apurados no mês, menos totais de débitos, é igual o ICMS a pagar, o ICMS a compensar, tá bom? Então, nós vamos comparar as informações da nota fiscal eletrônica, que está em C, nós vamos comparar com os dados contidos no bloco E, que é o nosso gabarito, né? Blocos H e K são blocos de inventário. E então, nossa resposta é a letra E. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então. Um grande abraço a todos, boa prova!